Fala pessoal, bom dia, meu nome é Rafael e hoje eu estou aqui em mais um vídeo para dar continuidade à história de Saul, o primeiro rei de Israel. No último vídeo eu contei sobre a primeira parte da história de Saul, como ele se tornou rei, por que ele se tornou rei e como foi a primeira guerra que ele enfrentou contra os Amonitas. Hoje eu quero contar sobre o meio do reinado dele, algumas guerras que ele enfrentou e os pecados dele, por que ele foi rejeitado como rei de Israel, como ele foi rejeitado por Deus e por que ele foi rejeitado. Bom, depois de um ano de reinado, depois do primeiro ano de reinado de Saul, os filisteus eles declararam guerra contra os israelitas porque Jonatas, que era filho de Saul, ele havia enfrentado os soldados da guarnição filisteia. Guarnição era um grupo de soldados que se acampavam na entrada de uma cidade de Israel. E isso acontecia quando uma nação estava servindo outra. Ou seja, naquela época, naquele tempo, o povo de Israel estava sofrendo uma espécie de servidão aos filisteus, porque os filisteus tinham mais poder que os israelitas, mais poder armado. E por causa disso, os filisteus eles achavam que tinham autoridade e o direito de colocar soldados na entrada das cidades israelitas. Mas Jonatas ele não aceitou isso e guerreou contra esses soldados, esse grupo de soldados. Ele derrotou os soldados e por causa disso os filisteus declararam guerra contra os israelitas. Detalhe, essa guarnição eles ficavam acampados lá na entrada da cidade ou das cidades, e quem passasse, quem entrasse e saísse daquela cidade era obrigado a pagar uma espécie de tributo para os filisteus, para os soldados que estavam acampados ali. E como eu já falei, Jonatas ele não aceitou isso e derrotou aquele grupo de soldados, aquele destacamento de soldados. Os filisteus não gostaram e declararam guerra contra os israelitas. E Saul chamou os soldados, convocou os soldados de Israel. Naquela época ele já havia preparado o exército e chamou os soldados para guerrear contra os filisteus. E durante esse momento em que eles ficaram acampados, Saul obedeceu de início a voz de Samuel, que Samuel falou para ele esperar ele 7 dias, durante 7 dias, para que Samuel pudesse sacrificar ao Senhor, para que o povo de Israel pudesse vencer a guerra contra os filisteus. Porém, Samuel estava tardando para chegar, e por causa disso, Saul, com insegurança também, porque vários soldados estavam fugindo e se escondendo em cavernas com medo de perder a guerra contra os filisteus. E por causa disso, por causa da demora de Samuel e da fuga dos soldados, Saul decidiu sacrificar a Deus em nome de Samuel. Na hora que Saul estava sacrificando ao Senhor, Samuel chegou e viu ele oferecendo o sacrifício. Esse foi o primeiro grande pecado de Saul, porque naquela época só quem poderia oferecer sacrifícios ao Senhor era sacerdotes e levitas, e até profetas. Porém, o rei ele não podia sacrificar ao Senhor. Por isso que Saul estava esperando Samuel. Então, por causa deste pecado, Samuel entregou a palavra do Senhor para Saul, dizendo que Deus o havia rejeitado como rei. Ali, se Saul não tivesse cometido aquele pecado, Deus teria confirmado o reinado dele para sempre, dele e de seus descendentes,
Porém, por causa de seu pecado, Deus o rejeitou como rei. Depois disso, Deus concedeu vitória para o povo de Israel, mesmo depois do pecado de Saul. Mas essa vitória foi através da mão de Jonatas, que se levantou para guerrear. E um tempo depois dessa vitória contra os filisteus, Deus manda Samuel ir até Saul e dizer que ele deveria ir até os amalequitas, que eram os grandes adversários de Israel, porque quando Israel estava saindo do Egito, os amalequitas foi o primeiro povo que se levantou para guerrear, para tentar destruir o povo de Israel. E por causa disso, Deus assinou, ele falou, decretou que ia destruir os amalequitas, ia destruir Amaleque e arrancar esse nome da face da terra. Então Deus mandou que Samuel fosse até Saul para ordenar que ele destruísse os amalequitas. Saul, ele desobedeceu a ordem do Senhor, porque Deus ordenou que destruísse por completo, porém Saul, ele poupou os melhores animais, deixou os ricos da terra viverem e matou apenas aquilo que era desprezível, os pobres e aquilo que aos olhos do homem não tem valor. Porém, os ricos ele deixou viver e levou vivo o rei dos amalequitas. Por causa disso, esse foi o pecado definitivo de Saul, porque ele desobedeceu a ordem do Senhor, dando ouvido à voz do povo, quando na verdade ele era o rei, ele que mandava e não o povo. Então Deus falou para Samuel que se arrependeu de ter colocado Saul como rei, e Samuel, ouvindo essa palavra do Senhor, ele ficou triste e ficou a madrugada inteira falando com o Senhor, com pena de Saul. Mas ao amanhecer, Samuel foi ao encontro de Saul e viu o que ele havia feito, que ele havia pegado os animais, os melhores animais para sacrificar ao Senhor. Deus mandou destruir, mas ele pegou com boa intenção, mas ele desobedeceu ao Senhor. Então foi aí que Samuel entregou a palavra do Senhor para Saul, dizendo que ali Deus havia rejeitado de fato, permanentemente, Saul como rei de Israel, porque ele havia desobedecido a voz do Senhor. E é aí nessa passagem, no capítulo 15 de 1 Samuel, que está aquela famosa frase: é melhor obedecer do que sacrificar, porque Deus se agrada mais com a nossa obediência do que com os nossos sacrifícios. Nós podemos até sacrificar ao Senhor, fazer alguns sacrifícios, negar algo que a gente gosta, mas se Deus mandar a gente fazer alguma coisa e a gente desobedecer, aí é que está o nosso erro. Porque não adianta de nada a gente querer fazer alguns sacrifícios para Deus, mas não querer obedecer a palavra dele. E depois disso, a Bíblia diz que Samuel nunca mais, até o dia de sua morte, ele nunca mais olhou para a face de Saul, ele nunca mais se encontrou com Saul, porque teve pena de Saul, porque Deus o havia rejeitado como rei. E em um certo dia, Deus fala com Samuel, perguntando até quando ele terá dó de Saul, porque Deus já o havia rejeitado como rei. E como ele já havia falado para Samuel, ele havia escolhido outro como rei em lugar de Saul. Então é aí que Deus ordena que Samuel se levante e vá até a casa de Jessé para ungir Davi como rei. Essa é a primeira aparição de Davi na Bíblia. Então Samuel foi e obedeceu a palavra do Senhor, e na frente dos irmãos de Davi, Samuel ungiu Davi como rei. A Bíblia não fala se Samuel
disse para Davi que ele estava sendo ungido a rei ou não. Porém, a Bíblia, a gente hoje em dia sabe que Deus ali estava ungindo Davi como rei, porque futuramente ele se tornou o rei de todo Israel. Bom, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns assassinatos e massacres que Saul cometeu. Vou falar um pouco sobre a perseguição dele e a Davi, mas eu não vou me aprofundar muito porque essa parte da história eu vou querer deixar para os episódios dessa série de estudos onde eu vou contar a história de Davi. Peço que vocês se preparem porque vai ser muito bom. No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns massacres que Saul cometeu, a consulta que ele fez a Pitonisa, a feiticeira, e a morte dele. E depois da última parte da história de Saul, eu vou fazer um vídeo também falando sobre algumas características boas e ruins de Saul, trazendo juntamente com essas características alguns ensinamentos práticos que nós podemos aprender com a vida de Saul. Pessoal, eu escrevi um e-book falando sobre Timóteo e alguns segredos que nós podemos aprender com a vida dele. Alguns segredos para ser um jovem cristão exemplar. Você deseja ser um exemplo entre os fiéis da sua igreja? Então esse e-book é para você. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, compartilhe e comente aí o que você achou do vídeo. Agradeço e fiquem com Deus.